Olá, irmãos, graça e paz para todos. Estamos de volta para mais uma meditação. E hoje nós vamos meditar num tema muito apropriado também. O tema é quando o milagre é o alvo. Eu não sei qual tem sido o teu alvo nesses últimos meses de pandemia. Eu não sei qual tem sido o teu alvo. Mas se você tem como alvo o milagre de Deus na sua vida, esse tema de hoje ele é muito importante, né? E para isso nós vamos ler na Palavra de Deus, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 5. Então abra sua Bíblia, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, e vamos ler dos versos 12 até o 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos fazer então uma breve oração. Curva a sua cabeça aí, aonde você está. Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade, mais esta semana. Oh Deus, que tu nos concede oportunidade para que agora, oh Deus, possamos meditar, oh Deus, naquilo que a Tua Palavra tem de melhor para nós, Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, eu quero também te rogar nesta hora que a unção do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmão, então vamos para o texto que nós lemos. O texto que acabamos de ler, né, ele relata, né, o milagre que Jesus realizou na vida de um homem que tinha um corpo totalmente coberto de lepra. Na vida desse homem só restava mesmo um milagre, né? E na história que esse relato que está aqui no Evangelho segundo São Lucas, que Lucas registrou, Marcos também registrou e Mateus também registrou esse mesmo episódio. Só que no livro de Mateus, quando ele registrou, ele colocou uma informação muito importante para nós. Ele disse, né, que esse encontro do leproso com o Senhor Jesus, ele se deu quando Jesus descia, né, o monte, após ele pregar aquele longo sermão que todos nós conhecemos. Ele ficou muito conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, né? Então o que aconteceu? Ele desce, né, e chega até Jesus, né, como Mateus registrou. Mateus diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, Mateus capítulo 8, versos 1 e 2, ou seja, Mateus acrescenta essa informação muito importante para o nosso entendimento. Ou seja, olhando para esta narrativa, por esta informação, nós acreditamos que esse leproso ele estava por perto, né, ouvindo, né, a mensagem que Jesus estava pregando, né, a ministração de Jesus ali naquele monte. Provavelmente ele estava todo coberto com algum pano, né, um lençol, para que ele não fosse identificado pelas pessoas, porque o leproso não podia, né, se aproximar das pessoas. Essa era a lei na época. Ele tinha que ficar
no mínimo a 15 metros de distância, né, de uma pessoa. Isso em condições normais, porque se o tempo estivesse ventando muito, tivesse alguma tempestade, ventos fortes, ele tinha que aumentar essa distância, ir para no mínimo 50 metros, para que não contaminasse ninguém e ninguém viesse a pegar a lepra e acabar ficando impuro, né? Então, o texto diz então que ele foi até Jesus e ali diante de Jesus, então, ele roga para que Jesus, se Jesus quisesse, então, o purificasse, né? E o texto diz então que Jesus disse que queria e imediatamente Jesus tocou nele e milagrosamente a lepra desapareceu do corpo daquele leproso, né? Ou seja, veja que, né, que coisa maravilhosa, né? Esses milagres que Jesus realiza. Quando a gente lê essa narrativa, né, a princípio a gente imagina que parece ser mais um milagre daqueles que Jesus realizou na vida daqueles que o procuraram. Então, quem procurava Jesus, Jesus acabava de alguma forma curando e realizando o desejo do coração, fazendo um milagre na vida da pessoa. Então, quando a gente olha, parece que é mais um milagre desses que Jesus realizou. Mas presta bem atenção, quando a gente pega esse texto, né, e a gente lê assim cuidadosamente, minuciosamente, nós podemos aprender muitas coisas nesse texto, né? Ele vai nos ensinar muitas coisas. E a principal coisa que esse texto nos mostra, ele diz o que a gente deve fazer quando o nosso alvo é o milagre. Por isso que eu disse, o tema da mensagem é quando o milagre é o alvo. Então é sobre isso que nós queremos meditar nesta hora. Então veja só, eu não sei qual é o teu alvo, né? Se você tem como alvo um milagre, eu não sei qual é o desejo do teu coração. Mas independente qual é o teu alvo, presta bem atenção no que esse texto nos ensina. Quando o nosso alvo é o milagre, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que a gente precisa fazer nesta hora é vencer as dúvidas. Essa é a primeira coisa, né? A dúvida está sempre permeando a nossa mente, o nosso coração. A gente quer muito ver para crer, então a gente tem que tomar cuidado com essas dúvidas. Então, quando o milagre é o alvo, né, a gente precisa vencer as dúvidas. Veja só o que estava acontecendo nesse momento aqui, para a gente entender isso. Jesus estava ali pregando aquele sermão, né, ministrando ali no monte. Provavelmente já devia ter horas que ele estava ali ministrando para aquelas pessoas ali, né? E provavelmente, como eu já mencionei, né, o leproso ele devia de estar ouvindo, né, Jesus pregar, ouvindo esse ensinamento do Senhor Jesus, né? E ele ouvindo então Jesus pregando, o que aconteceu com ele? Começou a nascer, surgir dentro dele, no coração dele, aquela fé, né? Aquela fé, né, que Romanos capítulo 10, verso 17 diz que acontece na vida daqueles que param para ouvir Jesus. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, então nessa hora que ele começa a ouvir Jesus pregando, né, a fé começou a nascer dentro do coração dele e nessa hora então a esperança dele ser curado, né, dele ser purificado, passou a se tornar realidade, né? Mas então nessa hora você pode imaginar como estava o coração dele. Veja só, a fé estava, quando a gente fica assim muito ansioso querendo alguma coisa, né, e aquela fé se aflorando, a gente com aquela convicção de que Jesus tem poder, ele pode, eu fico imaginando que nessa hora ele deve ter tido vontade de ir até Jesus naquela hora, para suplicar a Jesus ali, né, que até o curasse, nem que, né, ele fosse direto até nem tivesse dúvida nenhuma. Mas veja só, esse leproso, provavelmente ele sabia que não era prudente, não era momento dele ir até o Senhor Jesus. Por quê? Porque como Jesus estava pregando ali ao ar livre, para a gente ouvi-lo melhor, seria necessário se aproximar do Senhor Jesus.
E com certeza, né, para ouvir o melhor, as pessoas iam ficar bem perto de Jesus. E Jesus, nessa hora, devia estar cercado de várias pessoas. Agora você imagina o leproso sabendo que ele não podia se aproximar das pessoas, que tinha punições para isso. Você imagina se ele sai e entra naquele meio ali para suplicar Jesus que o curasse. Caramba, ia ser um rebuliço ali e com certeza ele podia ser apedrejado. Então o que ele fez? Ele conteve o coração dele, né? E ele ficou esperando o melhor momento. Veja, nós hoje estamos falando sobre quando o milagre é o alvo, e a primeira coisa que ele nos ensina é vencer a dúvida, que nós estamos meditando. Mas vê, tem muita coisa que esse texto nos ensina. Você já pode até ir pensando nisso, que tem sempre um momento melhor para nós aproximarmos de Jesus. Às vezes a gente fala na hora errada, mas a gente precisa aprender, né, que há momento para tudo, para a gente chegar e abrir o nosso coração para o Senhor Jesus, né? Mas veja então esse homem ele aguarda e fica esperando. Então, o que aconteceu? Ele viu que o melhor momento qual era? Foi quando Jesus então termina de pregar aquele sermão, ele então descendo aquele monte. A Bíblia diz, né, que ele, Mateus, eu falei aqui agora, no capítulo 1 e 2, ele fala que uma multidão seguia Jesus, mas com certeza a multidão não estava colada em Jesus ali, senão Jesus não podia nem andar. Então Jesus devia de estar se locomovendo para ir embora, o pessoal lá atrás, né? Então ele viu que Jesus não devia ter ninguém perto dele, então foi a hora que ele cria coragem, sai correndo e se prostra ali diante do Senhor Jesus. E ali ele começa então e fala para o Senhor Jesus, né? E transmite, né, a primeira mensagem, vamos dizer assim, o início daquela fala com o Senhor Jesus. Agora, o que nos chama a atenção nesse momento que ele se prostra ali e fala com Jesus, foi a forma, né, como ele falou com o Senhor Jesus. É isso que nos chama a atenção, né? Olha o que ele disse para Jesus. Ele diz, está lá no verso 12 do capítulo 5 de Lucas. Ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, irmão, ao dizer se quiseres, quando ele se coloca dessa forma, isso mostra, né, que havia uma dúvida no coração dele. Ou seja, ele, na verdade, ele não sabia, né, se a vontade de Jesus qual era a vontade que Jesus tinha sobre realizar um milagre na vida dele. Se Jesus ia querer realizar ou não. Ele tinha essa dúvida, né? Você veja bem, né? O leproso, ele não estava faltando fé nele. Ele demonstrou que ele tinha fé, né? Porque esse ato dele ir até Jesus é fruto de quê? De uma fé que provavelmente nasceu no coração dele quando ele ouviu Jesus pregando e ministrando sobre o reino de Deus, falando sobre as boas novas do Evangelho, né? Ou seja, isso fez com que ele fosse até Jesus, né? Havia uma esperança dentro dele, né, que Jesus poderia purificá-lo, né? Mas se Jesus quisesse. Então qual era a única dúvida? Não era a fé, a dúvida dele era se Jesus ele teria ou não vontade de realizar aquele milagre na vida dele, né? Você pode imaginar, né? Isso não é errado, né? A gente imaginar, lendo o texto, né? A gente pode refletir como estava o coração desse leproso, né? E o que passava pela mente dele, né? Quando ele ouvia Jesus ministrando, a fé crescendo, a esperança surgindo dele poder ser curado, né? E agora aqui a gente vê, né, que ele demonstra que ele tinha uma dúvida, né? Que havia dúvida no coração dele. Você pode imaginar então o que passava pela mente dele? Eu imagino assim, que provavelmente ele devia pensar assim: poxa vida, mas se eu for até Jesus, será que ele vai me receber? Será que Jesus não vai me ignorar se eu for até ele, por eu ser um leproso? Puxa vida, se eu for até ele, será que ele vai querer me curar mesmo? Será que ele vai querer? Ou seja, eu imagino que de forma nenhuma passou pela mente dele: será que ele tem poder para curar? Não imagino isso.
Eu imagino que as dúvidas dele era saber como é que Jesus iria reagir, né? Ou seja, irmãos, igreja, isso é uma coisa que é muito comum acontecer na vida das pessoas, né? É a bendita da dúvida, né? Irmãos, a dúvida é um grande obstáculo para experimentarmos os melhores, né? O melhor de Deus na nossa vida. A dúvida tem sido um grande obstáculo para muita gente experimentar e experienciar os milagres de Deus na sua vida. A dúvida tem prejudicado muita gente, né? Impedindo que ela experimente o melhor de Deus. Você lembra do que Jesus falou para Pedro? Está lá em Mateus capítulo 14, no verso 31. Lembra aquele lance quando Pedro pede para ir até Jesus, que ele viu Jesus andando sobre a água, e Pedro ali começa também a andar sobre a água. De repente, olhando para o vento, ele deixou o medo, a dúvida, começou a entrar no coração dele, ali na mente, ele foi e afundou. E você viu o que Jesus falou para ele? Jesus estendeu as mãos para ele, está lá em Mateus 14, verso 31, está escrito, Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja, irmãos, Jesus já tinha falado em tantos outros momentos. Lembra quando Jesus falou com relação à figueira, né? Ele falou, olha, se você tiver fé e não duvidar, tu pode dizer a esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai se transpor. Ou seja, se não duvidar. Então a dúvida tem sido o grande vilão, tem impedido muita gente, né, de experimentar os milagres de Deus na sua vida. Muita gente crê no Senhor Jesus, crê que Ele tem poder, que Ele pode fazer, mas infelizmente muita gente não tem certeza se Jesus quer realmente realizar esses milagres na sua vida. A mente fica ali, sabe, só com dúvida, pessimismo, tanta coisa. Mas será que Deus quer? Será? Então, meu querido, minha querida, vença a dúvida na tua vida. Pode ter certeza, Jesus quer o melhor para você, Ele quer o melhor para nós. Lembra do que Ele falou lá em João 10:10? Quando Ele disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir? E Ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nessa vida abundante que Deus tem para você, está incluído os milagres dele na sua vida. Ou seja, então você pode deixar a dúvida de lado e crer que Ele quer. Você não precisa reagir como esse leproso. Se tu quiser, será que tu quer? Não. Você precisa entender, não deixar dúvida, né, entrar no teu coração. Creia, Deus quer, né? Deus quer realizar milagre na tua vida. E foi o que Jesus falou para ele, para o leproso. Disse, quero, fica limpo. Então, se o milagre for o alvo da tua vida, você precisa vencer as dúvidas, né? Essas dúvidas que assolam a tua mente, o teu coração, né? A segunda coisa que o texto nos ensina, né? E a gente precisa aprender quando o milagre é o alvo da nossa vida, né? É que a gente precisa superar as limitações. Esse é um outro obstáculo também que tem impedido que muita gente experimente os milagres de Deus na sua vida. Olha só, igreja, quando a gente fala em limitação, né, a gente sabe que todos nós temos nossas limitações, né? Uns têm mais limitação, outros têm menos limitação, né? Mas o fato, irmãos, é que a gente tem sempre alguma limitação em alguns aspectos, né, da nossa vida. Agora, veja só, o problema não está em a pessoa ser limitada. Sabe por quê? Porque nós podemos aprender a conviver com as nossas limitações e até superá-las, né, quando for necessário, né? Ou seja, a gente pode aprender a conviver com a nossa limitação. Então o problema não está em a pessoa ser uma pessoa limitada, né? Mas sim, irmãos, o que nos chama a atenção, né, e que passa a ser um problemão na vida de uma pessoa é quando ela não reconhece, né,
as suas limitações. Esse aqui é o maior problema. Quando a pessoa ela não reconhece, né, as suas limitações, ou então, irmãos, quando ela não quer admitir, né, que ela é limitada em alguns aspectos da sua vida. Quando a pessoa não reconhece essas limitações, ela acaba prejudicando não só a ela, mas até as pessoas que estão ao seu entorno, ao seu redor, no trabalho, na igreja, na família, na escola. Ou seja, então é muito importante, né, a gente aprender a reconhecer e conviver, né, com as nossas limitações, né? Na Bíblia, né, porque quando você não reconhece isso, né, as consequências são imprevisíveis, né? Mas veja só, a Bíblia, ela mostra várias pessoas que reconheciam as suas limitações e de alguma forma aprendeu, né, conseguiu superar para conseguir, né, um milagre na sua vida. Uma delas, né, é o próprio cego Bartimeu. Marcos registrou isso no seu livro, né, no capítulo 10, quando Bartimeu, ele soube, né, ele cego, né, soube que Jesus ia passar ali por onde ele estava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Começou a gritar cada vez mais alto. E quando Jesus estava próximo, ele não sabia, ele gritando, tentaram até calá-lo. Fica calado, não. E ele ali não aceitou e falar mais alto e começou a dizer, mudou até a frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritando até o momento que Jesus então chega até ele, pergunta o que ele quer e ele lhe mostra que quer voltar a enxergar, e Jesus faz um milagre na vida dele. Ele tinha uma limitação, ele não podia ir andando, olhar onde Jesus está e lá se prostrar diante de Jesus, então ele gritou, ele saiu gritando para que Jesus chegasse até ele, né? Mas a Bíblia tem vários exemplos com relação a pessoas limitadas. Marcos capítulo 2 relata outro momento também muito inusitado, quando aquele paralítico lá na cidade de Cafarnaum, quando ele soube que Jesus estava numa casa ali ministrando, ele não podia andar, então pegaram ele numa maca, né? 4 homens o levaram até a presença de Jesus, mas quando chega na casa, tinha uma multidão na porta, não tinha como entrar, e o que ele fez? Ele, com toda a sua limitação, os homens fizeram um buraco no telhado, de forma que ele conseguiu descer numa maca, num barbante, né, até chegar, numa corda, até chegar, né, à presença, e botar ele na presença do Senhor Jesus, né? E ali Jesus, vendo-lhes a fé, perdoa o pecado dele, e diz: toma teu leito e anda. Ou seja, veja, irmão, quanta gente limitada, né, que aprendeu a superar. E aqui o nosso leproso, do texto que nós lemos, né, que estamos meditando, ele também tinha uma grande limitação, que era a lepra no seu corpo, que o impedia de chegar até Jesus. Naquele momento que ele estava mais ardendo com a fé e a esperança de que Jesus podia curá-lo. Na verdade, essa limitação dele não era só de chegar até a presença de Jesus, mas de se aproximar de qualquer pessoa, né? Ele não podia se aproximar das pessoas. Ele tinha que viver no leprosário, um lugar afastado da cidade. Que coisa terrível, né? E se não bastasse isso, toda aquela humilhação, vivendo longe da família, né? Ou seja, fora do carinho da família, porque a lei de Moisés dizia, né, que a pessoa que estava com lepra era considerada como impuro. Por quê, irmãos? Porque essa doença era vista como castigo de Deus. E uma pessoa com lepra, né, quando alguém chegava mais perto, ela tinha que gritar: impuro, impuro, né, para que a pessoa soubesse e se afastasse dela. Então você imagina, né, a limitação na vida desse homem. Será que você pode imaginar, né, quão limitado era esse leproso, né, e o que ele teve que fazer para superar aquela limitação e conseguir ir até Jesus? Você sabe o que ajudou aquele homem? Eu creio dessa forma, aquilo que ajudou ele a superar aquela limitação que era a lepra na vida dele, foi a fé, né, que provavelmente ele adquiriu quando ouviu Jesus pregando, né, e o alvo que ele tinha para a vida dele, que era um milagre. Então, quando a gente tem
esse alvo, né? Então a gente, e tem fé, a gente precisa, né, superar tudo isso. Eu não sei qual tem sido o teu alvo, se você tem como alvo algum milagre de Deus na sua vida, né? Eu também não sei se devido a tuas limitações você não tem conseguido, sabe, se aproximar mais do Senhor Jesus, né? Eu não sei se as tuas limitações têm impedido de você experienciar, né? Ter aquela experiência de ver os milagres de Deus na sua vida, de Deus satisfazer os desejos. Porque satisfazer o desejo do coração é uma coisa, mas ter a experiência do milagre, meu Deus, é uma coisa que eu não consigo passar para você, a experiência que eu já tive. Tá no avião, o avião estando para cair, não caiu, coisa tremenda. Eu no hospital, o médico falar que eu ia morrer, eu não morri, ali vi um milagre acontecer. E tantos outros. Meu Deus, de ver Deus manifestar, de ter visão de anjo, que coisa tremenda. Então são experiências, entendeu? Que eu não consigo, né, fazer com que você viva a minha experiência. Então, eu sei que eu tenho as minhas limitações, né? Mas eu quero dizer para você que o texto, ele nos ensina, né? Ele nos mostra, né, que com determinação e fé nós podemos, é possível superar qualquer limitação na nossa vida. Nada vai te impedir de você se achegar diante de Deus e ver Deus realizar os milagres na sua vida. Vença essas dúvidas, aprenda a superar essas limitações, reconheça as suas limitações na sua vida, sabe? Que você vai ver, né, que você está no caminho certo, está em direção certa para ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. E a terceira coisa, para encerrar a nossa meditação, a gente não pode aqui se estender muito, né, por causa do tempo, mas a terceira coisa que esse texto nos ensina, né, quando o milagre é o nosso alvo, é que a gente precisa aprender a se posicionar diante de Deus. É preciso aprender a se posicionar diante de Deus, é lógico, em oração nos dias de hoje. Naquela época era outra realidade, mas nós precisamos aprender a se posicionar melhor diante de Deus em oração. Veja só, igreja, não é comum, né, a gente orar a Deus, né, e dizer assim para Deus: Deus, olha só, não é comum isso, eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de oração, né? Eu já vi orações que me deixaram estupefatos, surpresos e perplexos, mas igual essa que eu vou citar, eu nunca ouvi ninguém orar. Por exemplo, dizer assim: Deus, eu preciso de ver esse milagre na minha vida. Deus, eu gostaria muito de realizar esse milagre na minha vida, mas Deus, se tu não quiser realizar o milagre, tudo bem, eu vou entender. Você já viu alguém fazer esse tipo de oração? Eu nunca ouvi, não. Ao contrário, na verdade, né, a gente costuma, em oração, sempre pedir aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer que Deus realize, o desejo do nosso coração, né? Não é assim? A gente não ora dessa forma, né? Veja só, vamos olhar aqui para o caso desse leproso, né? Mesmo esse leproso tendo dúvida em relação a se Jesus ia querer ou não, né, realizar um milagre na vida dele, né? O que ele faz? Ele supera a sua limitação da lepra, mesmo com a dúvida, ele vence essa dúvida, ele não deixa essa dúvida impedi-lo de ir até Jesus, nem a sua limitação. Então ele vai e se prostra diante de Jesus com o rosto em terra ali, né? E na forma como então ele fala com Jesus, né, mostra, né, que ele deixou de Jesus decidir se Jesus ia querer ou não realizar um milagre na vida dele, né? Veja só, irmãos, então ele diz: Jesus, se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, então ele deixou Jesus decidir se Jesus ia querer ou não purificá-lo. Veja só, ele podia se pronunciar ali como Bartimeu ali, né? Chegar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem compaixão de mim. Ele podia ali aos pés de Jesus se colocar dessa forma. Ou então, né, como aqueles 10 leprosos, né? Você lembra Lucas capítulo 17? Lucas registrou aquele episódio onde 10 leprosos, né, quando vê Jesus passando, né, grita assim para Jesus:
Jesus, mestre, se compadece de nós. Está lá em Lucas capítulo 17, verso 13. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ele podia ter, de longe, ter gritado isso para Jesus, nem ter chegado perto de Jesus, mas não. Ele simplesmente, o texto mostra, o leproso se posiciona diante de Jesus, numa atitude de humilhação ali, com o rosto em terra, e deixa, Jesus decidir o que fazer. Grande é a esperança dele que Jesus curasse, mas ele deixou para Jesus decidir isso. Olhando só esse texto, a gente não imagina, o impacto dessas palavras, como elas chegaram em Jesus, como Jesus recebeu a forma dele falar. Marcos, ele registra uma outra informação muito importante sobre esse relato. Marcos diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Ou seja, Jesus profundamente compadecido. Meu Deus, que maravilha, que coisa tremenda, O impacto que aquela forma como ele chegou diante de Jesus e falou, aquilo tocou profundamente no mestre, A ponto, ele não podia ser tocado, Mas o puro toca no impuro, que era o paralítico, para que o paralítico se tornasse puro. Olha só que coisa, irmãos. Igreja, a gente precisa ter em mente, meu irmão, minha irmã, que a forma como nos apresentamos diante de Deus em oração pode ser determinante para que Ele realize o milagre que a gente tanto espera. A gente precisa ter isso em mente, que a forma como nos apresentamos diante de Deus em oração pode ser determinante, pode ser fundamental para Ele realizar o desejo no nosso coração. Talvez você diga: pastor, eu creio, eu confio em Deus, eu creio que Ele vai fazer o melhor por mim, eu creio, eu quero que Deus faça o melhor por mim. Eu entendo e creio que você crê dessa forma, Mas olha só, o que a gente precisa ter em mente e o que é preciso é que esse entendimento que você tem sobre deixar Jesus fazer o melhor, esse entendimento, ele precisa ser visto através das nossas atitudes. Isso é importante, porque tem muita gente que diz: eu creio, eu quero que Deus vai fazer a melhor forma que Ele quiser, eu creio em Deus, mas as atitudes mostram exatamente o contrário. Então, irmão, isso é muito importante. É preciso que esse entendimento seja demonstrado através das nossas atitudes. Jesus falou que a árvore a gente conhece pelos frutos. Isso é uma grande realidade, todos nós sabemos, ele só citou isso. Então tem muita gente que pensa, fala uma coisa, mas a sua atitude demonstra o contrário. A gente precisa ter em mente, aprender a viver aquilo que a gente fala e ser real. Às vezes eu costumo orar a Deus assim: Deus, isso é uma maneira de eu orar, dependendo do tipo de coisa que eu quero diante de Deus. Eu digo: Deus, eu queria muito, isso em oração, eu digo: Deus, eu queria tanto realizar esse milagre na minha vida, eu queria tanto que tu fizesse isso, mas Deus, se tu está vendo que esse não é o melhor para mim, Deus, se está vendo que esse milagre não é para agora, Deus, se tu sabes que isso essa não é a tua vontade, não é o melhor para mim, então tira esse desejo do meu coração, tira esse desejo do meu coração. Mas se tu está vendo que esse milagre está de acordo com a tua vontade, que vai me abençoar, então Deus, faça esse milagre na minha vida. Ou seja, eu mostrei para Deus a minha intenção, mas eu disse para Deus, se não for da vontade dele, para que ele tirasse do meu coração esse desejo. Então, irmãos, a forma como nós nos posicionamos diante de Deus, ela é determinante, às vezes fundamental para Deus realizar os milagres na nossa vida, se esse for o nosso alvo. Então, para você ver que a forma como nos posicionamos diante de Deus, ela é importante. Leia depois e medita a história do rei Ezequias, que está escrito lá no segundo livro de Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1. Leia ali e você vai ver, para você relembrar,
se é que você quer realmente continuar aprendendo. Tem muita gente que começa a ouvir, assistir as mensagens e não vê até o final, nem assiste. Eu não sei qual é o teu desejo, né? Nós estamos longe do culto presencial, né? Há algum tempo, há 3 meses, mas em breve não vamos estar juntos novamente, congregando na igreja. Mas enquanto isso não acontece, fica num canto sozinho, assista a mensagem e busca aquilo que Deus quer para você nessa hora. Então, releia essa experiência do rei Ezequias, que vai ver como ele se posicionou quando ele soube que ele iria morrer. Então essa é a nossa meditação para hoje, né? Ou seja, quando o milagre é o nosso alvo, nós precisamos, em primeiro lugar, vencer as dúvidas, depois superar as nossas limitações e precisamos aprender a nos posicionarmos melhor diante de Deus. Amém? Curva a tua cabeça e vamos orar agora, em nome de Jesus. Amém? Pai Celestial, ó Deus, obrigado por mais esta oportunidade, ó Deus, que nesse momento, ó Deus, nós meditamos na tua palavra, ó Deus, e eu quero, nessa hora, Deus, te pedir que tu nos ajude, né, ó Deus, eliminando as nossas dúvidas da nossa mente, da mente daquele que nos assiste nessa hora, meu Deus. Nos ajude também a superarmos as nossas limitações, Pai querido, e que Tu possa nos dar sabedoria, Deus, para que nós possamos, Pai amado, aprendermos a nos posicionar melhor diante de Ti quando estivermos orando, Pai, para que a nossa vida seja para a Tua glória, meu Deus. Eu oro assim, Pai, porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos e até a próxima.